Bom dia, sou o Daniel Bezerra, para quem não me conhece, professor de artes e artista plástico. Estamos retomando a nossa Santa Ceia e hoje eu vou trabalhar as vestes, sair um pouco das caras e trabalhar roupas. Vou trabalhar com vermelhos e verdes, lembrem, é só a mancha de fundo, não vai ter nuances do vermelho, sombra do vermelho, vai ser só a base de vermelhos e verdes, se der tempo, em todas as vestes, tá bom? No final vou dar um recadinho de um filme e umas dicas de desenho em casa, tá bom? Vamos à pintura. Começar com o vermelho vivo, que é o vermelho básico. Depois permitirá que a gente escureça ou clareie, vocês já sabem disso. E como é que eu vou queimar os vermelhos? Vou queimar o vermelho com o marrom. Então, para isso aqui, estamos usando vermelho, verde e o marrom. O marrom escurece tanto o verde como o vermelho, né? É uma cor secundária, o marrom. Vem da mistura do azul com o vermelho. Vamos seguir. Não precisa nem se preocupar muito com um detalhezinho entre dedos aqui, porque isso será feito depois com pincel fino. Já tem um pedacinho aqui da manga do manto que aparece lá por dentro. Vamos colocando. Pronto. Haverá todo um trabalho de sombra, de escuros, que eu já disse para vocês que vai acontecer. Essa manga vermelha. Bom, para escurecer o vermelho, tudo bem. Vou colocar o marrom, né? Tem hora que vai entrar um pouquinho de violeta para escurecer o vermelho sem sair da cor. E quando eu quiser iluminar o vermelho, aí eu coloco uma cor que dê mais luz, que é o nosso famoso amarelo. É a cor mais iluminada de toda a palheta, né? Aí eu vou clarear com o amarelo. Mas por enquanto só os vermelhos. Vamos seguindo. Eu quero que apareça para vocês a figura um pouco mais... Eu quero que apareça um pouco mais a figura inteira, né? Pelo menos numa parte do trabalho. Por isso que eu resolvi sair de caras e mãos para fazer o manto. Esse aqui, ó, bonitão. Ó. E vocês não esqueçam de tentar ir atrás das dicas que eu dou, de filmes e livros. Faz parte da formação da gente, faz parte do aprendizado da pintura. Lembrem disso. Descendo. Mas como eu já disse a vocês, é o meu conceito. Todas essas aulas de internet que eu procuro ver para aprender, já que eu nunca fiz isso, não tem informação histórica alguma. É como se a arte fosse apenas um ofício, um artesanato, que você aprende a misturar cores ali,
a mexer, a ampliar e pronto. Respeito, mas não penso assim. Penso que vale a pena fazer arte com essa ideia de histórica, sabe? Como um dado da história importante, com um pouquinho de paixão também, né? Porque os grandes autores, não só da pintura, eles foram apaixonados pelo seu trabalho, misturavam a vida com o trabalho. Isso é muito interessante. Vou seguir aqui, essa perna aqui de baixo. Então, na aula passada, se não me falha a memória, que não é muito boa, eu falei para vocês do Vermeer, o mestre holandês do século XVII. Ele nasce em 1630. É o barroco holandês, mas a Holanda é uma escola à parte de beleza, de luz, que, como eu já disse, influenciou a outra parte da Europa, Itália, Espanha, os ingleses, pela beleza da luz. Beleza da luz. Tanto que ele era chamado de o mestre da luz, o Vermeer. Ele vem após o Rembrandt, o grande nome da arte holandesa, sem dúvida. Mas traz uma contribuição imensa. Então, transparência, aqueles brilhos, há uma perspectiva arrojada, que o Van Gogh era um pouco mais desmanchado, também do período barroco, o Rembrandt, mas manchava os escuros, aqueles retratos, uma beleza absurda. Mas o Vermeer, a precisão da perspectiva, como eu disse a vocês, de brilhos e de linhas, vale a pena pesquisar. Mas eu indiquei o filme para vocês, A Moça com um Brinco de Pérola, né? E por alguns motivos que eu estou agora repetindo, que eu vou cobrar de vocês depois isso. Porque aparece não só o processo de produção dele, de trabalho, como se concentrava, como pensava o que ia fazer, mas aparece o ateliê dele, os objetos de trabalho, que é bom entender isso, porque o artista ele tem modelos, vasos, pratarias, cobres, bustos, objetos, móveis, né, que eles usam nas composições. E os pintores, se você pegar os quadros desses grandes pintores, os objetos se repetem. Porque é o que eles tinham à mão, eles eram observadores de objetos. Dê um exemplo brasileiro, por exemplo, Pedro Alexandrino. Os mesmas travessas, os mesmos potes de cobre, os mesmos pratos, numa dezena de pinturas que ele fazia. Então, observe no filme do Vermeer o ambiente de trabalho, seus materiais, a produção das suas cores, a observação do mundo que ele fazia, do céu, das nuvens, a produção das tintas, o trabalho em si e esses objetos dos quais ele se cercava. E vocês que pintam têm que ter em casa também um conjunto de peças para observar e estudar, né? Aí, além disso, uma das indicações que eu dei, um dos motivos, é pelo período. Tem mais um vermelho aqui embaixo do Cristo. É a parte do manto. Tá bom? Então vocês não esqueçam do filme do Vermeer. Isso não é um lembrete, isso é uma ameaça. Estou fazendo a vocês. Vocês precisam ver isso daí. E falando de objetos,
há alunos que têm me ligado e se comunicado comigo, fazendo coisas em casa. Muito interessante, por sinal, alguns alunos. E eu estou dando a seguinte dica: fazer o simples em casa. Fazer o simples. O que é o simples? Colocar objetos fáceis que eu possa identificar: prato, vaso, frutas. Ó, estou colocando os vermelhos, estão aparecendo as cores. Enfim, arranjos de objetos e coisas conhecidas. Aí me manda, eu vou corrigindo, dando dicas. E é assim que se faz. Completando aqui o vermelho do Cristo, depois ele passará por sombras, obviamente. Não tem nenhum problema. Vamos seguindo. E esses dias, porque tem coisas que a gente faz no cotidiano, né? Os artistas fazem que são muito simples. Então tem muito de simplicidade, dedicação. Seguir com o vermelho. Essa outra figura. Já disse uma vez a vocês que os ateliês dos artistas, agora do século passado, de 1980 para frente, chamados contemporâneos, e até hoje, quando eles são visitados, eles mostram pastas com estudos, recortes, que digam algo que se interessaram numa revista, num livro, anotações, fotos. Ó, recortando aqui a mãozinha, na hora do detalhe, na hora de preencher o fundo apenas. E os estudos simples. Quero chamar a atenção para isso. Cara, não é só de fazer grandes obras de alta dificuldade. Às vezes faz um desenho simples e guarda numa pastinha. Coloquei esses vermelhos aqui, acho que é suficiente. E lá é outra coisa. Tem um vermelho de fundo ali. Teremos encerrado esses vermelhos básicos. E esses dias revendo um documento um material na TV, um especial da Tarsila do Amaral, uma das maiores artistas brasileiras de todos, no conjunto da obra. É uma modernista, né? Um dos nomes mais importantes daquela chamada Semana de 22, movimento antropofágico, etc. A Tarsila, ela transitava entre a arte avançada do modernismo, foi para a Europa, viu de tudo, estudou com grandes mestres na França, foi para a Rússia, União Soviética à época, e foi interessou pela arte de cunho social, de figura humana, mas ela fazia retratos exímios, perfeitos. Então tinha um domínio da arte desde o clássico até a linguagem de abstração, de geometrização, de simplificação, como era a maioria das obras do modernismo. Tem que fazer um conceito aqui nesse caso, tem uma curva mais pronunciada. E ela, o ateliê dela apresentado pelas sobrinhas, pelas netas, etc., e por estudiosos dela, e se encontrou, óbvio, né? Um conjunto de estudos, de pequenos desenhos, uma casinha ao longe, numa página. Uma página inteira, uma casinha, um papel pardo, desenhada a lápis, uma casinha, uma palmeira no fundo, um bicho, uma pedra, um canto de fazenda. E esses elementos simples depois apareciam nas pinturas dela maiores. Quer dizer, todos os dias que ela parava para
trabalhar, para ter contato com o ateliê, ela fazia uns estudos. Mas eu quero chamar a atenção para a simplicidade. Então vocês em casa agora trabalhando, na pandemia, não se angustiem. O que é que eu vou fazer? Né? Não tem como fazer com a minha orientação, uma coisa mais difícil e tal. Façam coisas simples. Elas têm beleza e importância. Terminei os vermelhos, me parece, salvo engano. Terminei os vermelhos. Eu acho que vou dar agora já uma escurecidinha em alguns pontos desse vermelho. Vou usar o vermelho puro com nada de marrom. Vou queimar um pouquinho meu vermelho. Ó, vermelho puro, vermelho vivo com um pouquinho de marrom. Olha, alterei o vermelho. Ele continua o vermelho, só que alterado com menos luz. E vou manchar um pouquinho algumas coisas para ficar mais interessante aqui, ó. Veja como é fácil, ó. Manchei um pouquinho de vermelho, faço formatos aqui, ó, da manga. Não vou dar nada de claros por enquanto, só vou fazer um pouco desse escuro. Veja que já dá uma variação muito boa. Nessa manga aqui, ó, por dentro, ó. Ó, que simples, ó. Já passa um volume, tá vendo? De leve. Sem querer fazer. Aqui, por exemplo, esse vermelho que eu coloquei, eu acho que era um verde, mas tudo bem, o verde escuro tapa isso daí. Me enganei aí. Ó, um verdinho mais escuro aqui. Repito, um vermelhinho, né? Alterado com nada de marrom. Ó, vai marcando. Já fazendo a forma. A gente voltando para vocês aí, tá? Não esqueça, portanto, dessas dicas que eu dou, sem querer ser impositivo, mas aproveite. Outra coisa que eu friso é que eu dou dicas de livros e de filmes por duas razões. Ou é ligada a um pintor, sua história e sua técnica é fundamental. Ninguém aprende a ler, gostar de literatura sem conhecer os autores. Na música ou na pintura é a mesma coisa. Ou eu indico o filme pelo contexto histórico, né, que descreve bem um período onde o artista, os artistas viveram. Então eu indiquei filmes sobre o Renascimento, né, Mercador de Veneza, o Corcunda de Notre Dame, porque ali era, para ter noção daquele lugar, daquele tempo, aquela vida, aquele tipo de sociedade onde eles trabalhavam. Mas, no geral, o meu interesse é mesmo na obra dos artistas e na sua vida. Tá bom? Então, lembre de tudo que eu indiquei. Eu vou ver se ao final, se eu conseguir lembrar, eu repito, né, essas indicações. Estamos aqui, ó, manchando algumas coisas do nosso vermelho para depois ir para o verde. Veja, não é fácil. Tá bom? Eu espero que vocês entendam o meu modo de ver as coisas. E os filmes e os livros sobre a arte nos ajudam a ter essa paixão indispensável, sabe? Ó, estou queimando aqui um pouquinho na sombra esse vermelho, para a gente ter ânimo para fazer nossas coisas, saber que é possível fazê-las.
penumbra esse joelho aqui, está fora da luz do quadro, por isso que eu estou dando um pouco mais de sombra aqui com esse vermelho queimado com o marrom, certo? Que a gente está usando. Porque está tudo no escurinho aqui esse... E ao final, nós colocaremos os claros e mais sombras. Isso aqui é somente um. Isso aqui é só um momento qualquer, um detalhinho, né? Isso ainda não é nossa sombra, né? Não vamos confundir, não é tão facilzinho assim não. Aqui vai ter mais um trabalho de sombra mais intenso. Só para não ficar perdido aí, né? Vamos seguindo adiante. Colocar umas sombras por aqui. Embaixo do braço do Cristo, no manto dele, pegar pelo ombro, ó, queimar o meu vermelho com o meu marrom para fazer aqui, ó. Ó. Já marquei mais ou menos as dobras só com essa marcação de sombra. Repito, isso não é uma sombra ainda que nós faremos. É só uma marcação. Já que estamos com o marrom junto com o vermelho, para isso que está na palheta, para queimar o vermelho, então aqui, olha que bonito. Tá vendo? Já aparece. E ao queimar, vocês conhecem o termo queimar, quer dizer, escurecer uma cor. O vermelho com o marrom, eu estou nesse universo das cores quentes, né? Que é amarelo, vermelho, marrom e tal. O universo das cores frias, os azuis, os verdes. Então eu escureço meus amarelos com vermelho, meus vermelhos com marrom, é a mesma família de cores aquecidas, tá? Ó, já tem aí um desenho mais ou menos do meu vermelho, da dobra da veste. Venho para cá. Aqui tem um erro cometido aqui por mim, que aqui tem um movimento mais baixo. Vou fazer aqui com marrom, ó. Tá vendo? Ó. Esse movimento eu tinha perdido, então, na verdade é isso aqui. Vou dar meu vermelho aqui. Queimadinho. Aqui eu tenho sombras. Aqui eu tenho vermelho bom. Aqui eu tenho sombra. Aqui, trabalho um pouquinho para aparecer ali. O vermelhinho vem até ali. Certo, gente? Estamos conversando direito, né? Para esse, que está bem lá atrás, esse vermelho, uma sombra bem escura aqui. Aqui também. Queimando com marrom, meio escuro no vermelho eu faço com marrom. Nunca poderia fazer isso com preto, já disse a vocês. O preto ele mata, ele tira toda a luz da cor. O preto é para situações muito especiais. Mas se eu quero escurecer uma cor que eu estou trabalhando, eu tenho que escolher um vermelho, um marrom, às vezes um azul. Que as cores quando se misturam vão perdendo luz. Então, mas nunca o preto.
Aqui, ó, escureci um pouco mais no vermelho também. Está lá atrás. Bom, de vermelho eu coloquei, olha como já aparece. Então agora eu vou só iniciar o verde. Nós estamos encerrando essa aulinha aqui. Só fazer aqui o verde de fundo para não perder a viagem. Pelo menos as figuras se for possível, tá? Lembrando que é a mesma coisa. Veja que interessante. Assim como eu escureço, queimo o meu vermelho com marrom, eu posso queimar também o meu verde também com marrom. Então primeiro vou mudar aqui. Esse fundo nessa figura. Só quero ficar pelo menos uma figura aqui ou duas com um fundo verde, para que vocês sintam a beleza das cores, né? Estou vendo aqui. Agora eu vou aproveitar, gente, uma última informação técnica, mas eu vou indicar um filme para vocês também, tá? Eu chamei a atenção do Werner, porque aparece no ateliê os objetos dele, e o modo como ele se envolve, ele tem um certo sofrimento para encontrar o tema, o assunto, sabe? Como que a família interfere. Um filme importante para quem gosta de arte, de fazer arte. Eu peço que vocês vejam, se encontra fácil. Tudo que eu indico se encontra fácil aí no YouTube. Mas eu quero encerrar por aqui, fazendo uma pergunta a vocês. Uma pergunta cuja resposta vocês não vão esquecer mais o sentido dela. Só terminar esse verdinho, nós já conversamos. Para a gente se despedir e se reencontrar a próxima vez. Mas a pergunta é o seguinte: por que o pintor escolheu um contorno delicado aqui nessa mão? Não vou mudar de pincel. O acabamento mesmo eu faço com o pincel menor na próxima vez. Eu vou ter que seguir o nosso trabalho de fundos, né? Por que o pintor escolheu o vermelho e o verde para fazer as vestes da maior parte dos personagens? Eu vou dar uma queimadinha nesse verde aí. Porque, gente, o verde e o vermelho são cores complementares. Complementares. E eu fico devendo, então, na aula que vem, eu mostrar isso para vocês. Estou terminando aqui essa última figura em verde para terminar essa aula aqui. Agora não dá para continuar mais. As cores complementares, a maioria dos que trabalham com arte não falam isso ou não sabem. Eu perguntei isso quando era guri para um professor. Complementares em quê?
eu vou complementar a sua renda, que você ganha pouco, que é o meu caso, então tem que complementar minha renda, vai completar com dinheiro, com renda, não é? Cores complementares, complementares em quê? Em luz. Significa que as cores complementares são a melhor mistura possível, que as duas aproximadas dão luminosidade e um equilíbrio estético único. Não haveria outra maneira. Entenderam? Então você vai ver que as cores primárias, que é o amarelo, o vermelho e o azul, também tem as cores secundárias, que a gente já sabe da mistura dessas cores, mas as cores complementares têm uma posição no disco de cor que eu mostro lá que vem. Por isso que esse vermelho e verde aparece em cantinas italianas, aparece nas bandeiras. Por quê? Escolheram do nada? Não. É que essas duas cores juntas atraem meu olhar porque elas têm a luz somada. Tá certo? Por isso que no mundo inteiro, em símbolos, bandeiras, na moda e na pintura, quando o pintor pensa, bom, vou fazer uma parte do manto em vermelho, uma cor litúrgica, né, que a igreja sempre usou, a nobreza, tudo bem. E a outra cor que eu ponho ao lado do vermelho, qual é? A cor complementar, certo? Que é o verde. Só concluir aqui. Então, tudo bem, o verde é cor secundária, é uma cor que vem na mistura, né? O azul e o amarelo dá o verde. Até aí, sabemos disso. As cores complementares, elas vêm da mistura. Então, primárias, amarelo, vermelho e azul, você mistura uma com outra, né? Duas a duas, você vai ter ali amarelo com azul dá o verde, amarelo com vermelho dá o laranja, azul com vermelho dá o roxo ou marrom, tudo bem. Cores secundárias vindo das cores primárias quando se misturam. E as complementares, só eu mostrando para vocês o disco de cores, farei a aula que vem, para vocês entenderem por que o verde complementa a cor primária vermelha, sabe? E aí vocês vão ver, olhar símbolos, vocês vão ver muita pintura, inclusive pintura contemporânea, abstrato, geometrizado, que o pintor não escolhe de qualquer maneira que cor põe ao lado da outra, ele escolhe a cor complementar, que é a complementação da luz de uma cor pela outra. Por isso que você acha bonito, atrai os olhos, puxa que linda mistura, esse manto de verde com vermelho, que cor bonita, não é à toa, tá bom? Então eu fico devendo a continuação dessa nossa aula, já apareceram aqui os mantos, que aí também vou entrar com roxos, lilazes em outras cores, e devo a vocês, aula que vem, vou apresentar um pequeno estudo de cores, indicando as cores complementares. Vou botar aqui um mapinha de cores, vocês podem copiar e vão entender por que está aqui essa mistura. Tá bom? O filme que eu vou indicar para vocês, para ir encerrando, é um filme sobre a vida do Michelangelo. Você lembra que eu indiquei Agonia e Êxtase? Porque havia toda a questão ali do Renascimento, a relação com o Papa, as guerras da Europa, né? A igreja saindo em expansão para disputar terreno, né? com a reforma luterana, o poder da igreja dos papas, o Michelangelo naquele conflito fazendo a Capela Sistina, uma obra maravilhosa, tanto que está na história, né? E o seu trabalho. Porém, um detalhe importante, gente, era o Michelangelo pintor, que fazia volumes das suas personagens no teto da Capela Sistina, volumes escultórios, então massas da cabeça do escultor. Mas o grande Michelangelo não está no pintor, está no escultor. A obra-prima, nunca realizada igual, sem paralelo na história da arte, na história da humanidade e da arte, é a escultura do Michelangelo.
A pintura dele, genial, há similares a outros bons pintores de igrejas, de capelas e de tetos. Inclusive o Rafael de Sanzio, que era meio que discípulo, disputava com ele. E o próprio Da Vinci. Mas a escultura do Michelangelo é algo fenomenal. Esse filme chamado Michelangelo Infinito, ou Infinito Michelangelo, às vezes é trocado, é do Antonioni, um autor, um diretor italiano do pós-guerra, chamado neorrealista, aqueles diretores de arte, sabe? Fellini, Pasolini, ele está nisso daí, o Antonioni, é um dos mais sofisticados, eram cineastas cultos. Fez um filme sobre Michelangelo, escultor, é notável. Vocês vão ver ali a pedra, o corte da pedra, o pensamento do Michelangelo. O filme é com muito texto. E é uma frase do narrador do filme que é impressionante, ele fala que o Michelangelo, para o mundo das artes, é a mão que mais se aproximou de Deus. Tal o nível que ele chegou. E isso foi dito em função da Pietà, onde se vê a Maria com Cristo no colo, as veias do Cristo no mármore, mas um pouquinho se via o suor. Aquilo foi o máximo que a arte chegou. Por isso que diz que ele é o homem, a mão que mais se aproximou de Deus. Ele tinha 24 anos. Então, vocês dirão, pô, mas de novo um filme do Michelangelo? Sim, concluindo, Michelangelo Infinito, filme do diretor italiano Michelangelo Antonioni, é Michelangelo também o nome dele, conhecido como Antonioni, e está no YouTube, tudo que eu indico você encontra, põe lá, Infinito, Michelangelo, vai procurando com legenda, tem perfeitamente, tá certo? Ali está o escultor, está o momento mais profundo talvez da criação da artística, do dom, isso foi chamado dom, se é algo que é sublime, está nesse homem, nesse Michelangelo, naquele momento da escultura do mármore que ele fez, sobretudo a Pietà, tá bom? Então procure esse filme, um abraço, veja as minhas dicas, vou cobrá-las, até a próxima.